Oi pessoal, eu sou Igor de Azevedo Pedreira, sou coordenador de Defesa Agropecuária da Diagro e nós vamos dar continuidade à reunião técnica de nivelamento de 2021. Bem, o Decreto 2695 de 2006, ele aprova a regulamentação das normas de defesa sanitária animal, que trata o capítulo 2 da Lei 0869 de 2004, que é a Lei de Criação da Diagro. Já o Decreto 2418 de 2012, ele é referente ao Estatuto da Diagro. Nele, ele dá a competência, né, da coordenação, no caso que é promover a elaboração de programas de combate, controle e erradicação de doenças infecto-contagiosas, infecciosas e parasitárias em animais, observando, claro, a legislação pertinente. Então, nele também temos a função, que é coordenação, supervisão, organização, orientação e controle das atividades voltadas para a defesa animal e vegetal aqui no estado do Amapá. Com relação à estrutura física, hoje nós temos 17 escritórios de atendimento à comunidade. De acordo com o conceito, EAC precisa ter uma base física e ter uma estrutura em determinado município. Nós estamos presentes em 15 municípios, menos o Serra do Navio, que o escritório fechou recentemente. Nós estamos presentes também no distrito do Bailique, e mais a unidade central. Temos 8 unidades de execução regional, 11 UVLs, no caso, para ser considerado uma UVL, tem que ter a presença do veterinário, né, lotado em determinado município. Dos 16 nós não temos em Serra do Navio, Pedra Branca, Cotias do Araguari, Oiapoque e Laranjal do Jari, mas já estamos tentando resolver através de contratos de médicos veterinários. E a outra base física que a gente tem é no aeroporto, que atualmente ela está funcionando somente como barreira fitossanitária. Porém, já temos conversas com o NDV para fazer alterações dessa barreira. No total, nós somos 84 servidores ligados à coordenação. Dentro da coordenação, nós temos o Núcleo de Defesa Animal, que hoje a Renata está como gerente, e dentro do núcleo nós temos a Unidade de Desenvolvimento Zoossanitário, que é responsável, representada pela Melissa, a Unidade de Fiscalização Animal pela Gessulina e a Unidade de Saúde Animal pela Kelly. Tivemos também alteração com relação aos pontos focais e vai ser repassado para vocês a portaria, que brevemente chegará através do PRODOC. Falando no PRODOC, nós temos esses dois sistemas de gerenciamento aqui no estado do Amapá. Né? Um é o PRODOC e outro é o SIGDOC. Bom, o PRODOC é o sistema de gestão de documentos. Nele, é possível criar documento conforme a diligência de cada setor e de maneira independente. Né? O ambiente de usuário dele ele é muito parecido com a interface de um e-mail, no qual ele é possível pesquisar, ele é possível controlar, acompanhar os processos até o destinatário. Aqui são as funcionalidades que ele tem, tá? Todas essas funcionalidades aqui ele é bem parecido com o e-mail. E uma coisa bastante interessante que a gente está utilizando agora é a parte de processos. Então, todos os processos que são encaminhados através do PRODOC, né, a coordenação, a abertura é feita aqui. Então, os processos vão ter que vir digital e a abertura é feita na coordenação. O que é interessante é que dentro desse processo a gente consegue fazer todo o histórico e acompanhamento deles. Então isso é um ganho muito grande para a gente. A gente consegue identificar quanto tempo está permanecendo em cada setor. E já o SIGDOC, ele serve mais como arquivamento de documentos. Tá? É uma ferramenta que a gente está buscando utilizar ela bastante para evitar a problemática de enviar para vários e-mails, ter que reenviar a informação, acabar sendo cobrado, sendo que já tinha enviado para outro setor. E aí, com o Sigdoc, a gente consegue fazer esse arquivamento muito mais tranquilo, muito mais fácil. É interessante mostrar aqui para vocês
aqui no canto direito, nós temos o histórico como se fosse dessa movimentação de pastas, né? Aqui no exemplo aqui, tem o Igor adicionou o documento de relatório de GTA de abril. Isso no dia 6/5, às 12 horas e 13 minutos. No caso, se eu apagar qualquer documento, também vai aparecer aqui. Então a gente acaba tendo um controle dessa documentação. Tá? Para a Coda, a gente vai utilizar o SIGDoc com a seguinte pasta. Primeiro a gente vai abrir, essa interface aqui ela vai ser diferente para cada usuário. Tá? Isso é, claro, é bom deixar informado para vocês que no meu caso eu tenho pastas aqui da Jeans, Coda, Prodoc e Pública da Diagro. Acredito que para vocês não tenham algumas informações, mas o importante é que a gente tenha um entendimento a respeito da utilização do SIGDoc. Vocês também podem criar pastas dentro para arquivamento, né? Essas pastas, só quem vai ter acesso inicialmente vai ser vocês, a não ser que vocês permitam que outro usuário, né, algum usuário da Diagro, que tenha algum cadastro, né, na Diagro, com relação do SIGDoc, ele tenha acesso. No caso da coordenação, foi criada essa pasta Coda 2021, aqui, tá? E dentro da Coda 2021, nós criamos pasta de todos os municípios. Ao abrir a pasta do município, vocês vão se deparar com essas outras pastas internas aqui. Então, toda a documentação que você for enviar, que era enviada por e-mail ou Prodoc, ela deve ser arquivada aqui. E olha aqui o histórico, um exemplo. O Kleber adicionou uma pasta aqui, pasta Itaubal, o mapa de controle de veículo de abril. Então, ele abriu aqui essa pasta e colocou o documento e identificou qual foi o mês, tá? Então, isso a gente pede para vocês que identifique o nome do documento, o mês e o município. Como eu falei ontem, eu acho, não lembro o dia certinho, mas vai ser feito um manual explicando essa parte, né? Como é que é feito, como vai ser feito a nomenclatura certinho na pasta para a gente poder identificar mais fácil e padronizar. Foi feito também aqui, foi colocada uma pasta de assinaturas. O que é legal do SIGDoc é que a gente consegue assinar eletronicamente todos os documentos. Porém, somente documentos em PDF que é possível fazer assinatura. Word e Excel não é possível. Então não adianta, já bati cabeça logo no início, quando eu não sabia mexer direito, tentando assinar um documento em Word, mas não foi possível, tá? Então, dentro dessa pasta de assinatura, vocês podem colocar diversos documentos da Diagro, que aí eles vão estar com o QR Code assinado eletronicamente. E aí, para a gente assinar, a gente tem que colocar a senha. Então, sempre gravar a senha para a gente poder fazer essa assinatura eletrônica. Bom, agora nós vamos passar para a documentação importante aqui também dentro da coordenação. Nós temos o planejamento mensal, né, que também deve ser colocado dentro das pastas, como eu expliquei anteriormente no SIGDoc. Tá? Foi repassado para vocês o plano mensal de metas para o mês de maio e junho. Nós optamos passar esse plano bimestral porque nós estamos em período de pandemia e aí na época quando a gente assumiu veio logo o lockdown, a gente tinha inicialmente um planejamento anual, porém optamos porque como tem decreto a cada 15 dias, então a gente vai acompanhando e vai fazendo pequenos ajustes para não ter que parar por completo as ações. Tá? Esse planejamento ele deve ser feito em conjunto. O chefe de escritório, chefe no caso de execução regional, ele deve fazer com todos os servidores, que aí no planejamento tem que envolver todos os servidores. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, a Valterline. Ela é responsável por 4 escritórios na regional de Porto Grande. O planejamento dela já tem que ser pensado para os 4 escritórios, envolvendo todos os servidores. Como nós colocamos inicialmente as metas de volante e atualização cadastral, então nós temos um pequeno
são um quantitativo pequeno de pessoas lá na regional dela. E aí vamos ter que fazer uma otimização, né? Como eu coloquei aqui, tanto de recursos humanos quanto de financeiro, que aí vai aproveitando as ações. Um exemplo aqui que eu coloquei, na mesma propriedade, a gente pode fazer uma atualização cadastral, no caso aqui, busca de inadimplente, vai realizar uma inspeção em alguns animais, que seria a vigilância ativa, e realizar vistoria em animais de outras espécies. No caminho, a gente pode fazer um georreferenciamento. Então, quando a gente pensar em fazer uma atividade em determinada propriedade, já tem que verificar se no caminho a gente passa por uma outra que está sem coordenada, verificar se tem outras espécies, fazer essa inspeção, fazer tudo isso para a gente conseguir atingir as metas, né? E tendo uma otimização dessas informações. É importante falar também com relação à flexibilização, né? Esse planejamento ele deve ser feito do dia 1º ao dia 30. E lembrando que os 2 primeiros dias, normalmente a gente coloca para o regional trazer documento aqui para a central. Como a gente ainda não tem o serviço de malote, não tem uma outra forma até de combustível, né, de colocar combustível em postos cadastrados no interiores, então o funcionário vai ter que vir até a gente para poder fazer essa entrega de material e pegar a cota de combustível, enquanto a gente não conseguir resolver essa situação de encaminhar para vocês, tá? A gente está com planos de mais lá para frente tentar resolver de uma outra forma. Bom, aqui é com relação ao fluxo de documentos referentes ao planejamento mensal. Então, a elaboração desse planejamento vai ser feito no EAC, junto com a Unidade de Execução Regional, anexado no SIGDOC e deve ser informado via PRODOC, que foi anexado no SIGDOC. É um pouco confuso, mas a gente precisa ter esse acompanhamento via PRODOC, que a gente identifica mais fácil, né? Como são vários documentos que vão ser enviados, que vão ser anexados no SIGDOC, é só informar. Nós já temos exemplos aqui de alguns chefes de escritórios que informaram lá, notificação de documentos via SIGDOC. Aí listou os documentos lá, pronto, a gente consegue identificar mais fácil assim. Lembrando que no SIGDOC nós temos o controle de acompanhamento, né? O Renan, que é o administrativo aqui da coordenação, ele vai fazer esse acompanhamento e vai cobrar vocês também se estiver faltando alguma documentação ou se não estiver de acordo, tá? Então, vai ser mandado para a coordenação. Na coordenação vai ser analisado esse planejamento, vou agrupar de todos os municípios e encaminhar para a CAF. A CAF vai viabilizar os trâmites e sinalizar se existe ou não recurso para poder realizar a ação, tá? O prazo para encaminhar é até o dia 20 do mês anterior ao planejamento. Ou seja, se eu vou encaminhar o planejamento do mês de junho, então até o dia 20 de maio, essa documentação tem que ser mandada para a gente, tá? Para a gente fazer uma análise, verificar se está de acordo com as metas encaminhadas para vocês. Já o plano de viagem, ele tem que estar correlacionado ao planejamento mensal, tá? Então, toda ação que tiver que ser paga diária, vai ter que ser feito um plano de viagem. E aí é importante que faça antecipadamente para a gente poder também ter esse controle, tá? Caso tenha sido pago a diária e a viagem não foi possível de ser realizada, esse dinheiro deve ser restituído para a conta da Diagro e tem um prazo de 5 dias. E aí tem que ser feita a justificativa, o porquê não foi realizada. Não teve combustível, o carro quebrou, ou adoeceu, alguma coisa assim desse tipo. O fluxo de documentos, ele é um pouco diferente do plano de viagem. O servidor ele vai elaborar, do planejamento mensal. O servidor vai elaborar esse plano de viagem, vai assinar eletronicamente e vai enviar pelo PRODOC. Nesse caso, tanto o plano de viagem como o relatório de viagem, eles não vão ser anexados no SIGDOC, e sim enviados por PRODOC. Como a gente tem que mandar para uma outra coordenação, que é a CAF,
a gente preferiu que fosse mandado por Prodoc, que aí a gente encaminha só a documentação. Aí fica mais fácil de identificação, tá? Diferente dos outros documentos, que aí a movimentação dele é interna. Então, posteriormente, é enviado para a coordenação e é feita a análise desse plano de viagem. E aí, na coordenação, a gente aprova ou não o deslocamento, verifica se está tudo de acordo. Às vezes é feito um plano de viagem para 5 dias, e aí a ação são 3 ações, né, para fazer em 3 propriedades. E aí vai ser questionado por quê. Tem necessidade de ser esses 5 dias mesmo? Aí precisa só de um dia para viajar? Precisa? Então isso tudo a gente vai verificar e vai entrar em contato com vocês, caso a gente identifique alguma coisa que não esteja de acordo. E aí é só informar tudo que aí a gente aprova ou seja feito ou seja encaminhado de volta para refazer esse plano, tá? Posteriormente nós vamos repassar para a CAF e aí a partir do aceite da coordenação, a CAF vai ser responsável pela liberação do recurso. Então o prazo para encaminhar é até 10 dias antes da viagem. A gente sabe que em alguns casos não é possível, né, 10 dias antes da viagem, um exemplo de uma notificação de uma doença, fazer um atendimento, né? E aí não será possível utilizar esses prazos de 10 dias. Mas aí a gente vai entender e possivelmente assim que chegar para a gente vai repassar e vai poder encaminhar para vocês liberar o recurso, tá ok? Relatório de viagem. Toda ação que tenha ocorrido um plano de viagem, ele tem que ter um relatório, tá? Esse relatório, ele não mudou nada, ele deve ser bem conciso, pode ser assinado várias pessoas no mesmo relatório, desde que as ações tenham sido feitas a mesma. Por exemplo, se eu tenho 2 fiscais agropecuários e na descrição eu informo que as ações feitas pelos fiscais foram essas, eu não posso colocar um motorista que viajou junto com aquela mesma ação. Porém, os 2 fiscais podem entregar somente um relatório. É interessante que vocês também enviem para a gente fotos, né? Eu já comuniquei alguns, para a gente fazer um glossário de fotos aqui, ter esse controle, divulgar as ações que estão sendo feitas por vocês. É bem interessante aí, tá? O fluxo é o seguinte: o servidor ele encaminha para o seu chefe o relatório, assina eletronicamente via SIGDoc e encaminha por Prodoc, tá? Na coordenação vai ser avaliado, analisado esse relatório e, novamente, aprovar ou não o relatório. Quando chega o relatório para mim, eu vou fazer análise, verificar a questão de datas, verificar se a ação foi a mesma proposta no plano e, posterior, vou encaminhar a CAF. A CAF vai analisar, fazer essa mesma análise, ele acaba fazendo, né, uma análise duplicada, mas é obrigatoriedade dele, né? E aí, posteriormente, vai juntar o processo correspondente às diárias, tá? O prazo são 3 dias após a viagem. Então, esse relatório, pelo que eu vi, vários municípios, vários servidores não estão entregando dentro desse prazo. E eu sempre sou cobrado e sempre estou cobrando de vocês, tá? Então, o que a gente acertou? Que a próxima viagem vai ficar condicionada ao relatório anterior, tá? Ou seja, se eu tenho programado uma viagem para junho, só que eu não entreguei meu relatório que eu fiz em abril, então eu vou estar impedido de viajar. E se isso for acontecer corriqueiramente, a gente vai ter que tomar outras medidas. Bom, com relação às comprovações das ações, no caso, as ações fora do escritório. Então, todas as ações que não são feitas no escritório, elas devem ser comprovadas através de documentação. No caso, nós temos as duas principais, né, comprovação administrativa. Temos outras técnicas que também são muito importantes, como Formin, Forcon, mas administrativas para a gente ter o controle do que está sendo feito e, e gasto, né? Um é a FAI, quer dizer, não é mais FAI,
é o formulário de atividade agropecuária. Tá? A gente não tem ainda uma sigla para a antiga FAI. Acredito que a gente não vai utilizar a nomenclatura, mas a gente mudou. E outro é o mapa de controle de veículo, que alguns pararam de utilizar, não sei por quê. E eu conversando com o pessoal do transporte, ele comunicou que muita gente não estava utilizando, principalmente os carros quando chegavam aqui para fazer manutenção, ele não identificava esse documento dentro do carro. Eu não sei se quando mandam para cá aguarda no escritório ou alguma coisa do tipo, né? A gente sabe que uns continuam utilizando, mas a grande maioria não está. Então é bom voltar a utilizar para a gente ter o controle, porque tanto a FAI quanto o mapa de controle de veículos se correlacionam, tá? Então, uma atividade que foi realizada pela uma a campo, né? Lá tem a quilometragem utilizada, o veículo utilizado. Então, para isso, se der algum problema, a gente tem como identificar através desse mapa de controle de veículo. Tivemos um problema muito grande com relação à multa. Foi identificado multas e acho que em três veículos, e a gente não consegue verificar quem foi. Então, toda vez que você pegar um carro para dirigir, lembre de colocar a data, né? Porque tem carros, por exemplo, eu estou como responsável com uma cautela do veículo que está sendo utilizado pelo NDV. Então eu estou cobrando dos meninos que sejam colocados, porque caso apareça uma multa, eles vão querer colocar no meu nome, né? E isso não é justo, tá? E como eu falei, tem outros formulários que acabam sendo acompanham esse formulário de atividade agropecuária, né? Que é o auto de infração, no caso, uma notificação, um termo de notificação, entre outros, tá? E esses vão estar vinculados aos manuais que a gente também está fazendo atualização. E assim que terminar, a gente encaminha para vocês e, se for preciso, marca uma próxima reunião com todo mundo novamente. Bom, cadastro agropecuário. É um setor que eu era responsável, porém até o presente momento oficialmente ainda a gente não tem ninguém, mas é super importante porque a gente precisa que as informações sejam mais atualizadas possíveis. A última base cadastral estadual foi feita em fevereiro, foi encaminhada do pós-campanha, né? E de lá para cá, muitos municípios não enviaram essa atualização. Então, continua sendo obrigatório esse envio dessas bases municipais. Prazo é até dia 10 de todo mês. Mesmo que não seja feita a atualização, eu preciso que seja colocado no Sigdoc também essas atualizações para a gente poder ter o controle. Senão, o que acontece? Às vezes o produtor estava inadimplente, ele, vamos dizer que em março ele regularizou toda a situação. Quando foi em abril, ele movimenta em um outro município que não informou, e esse produtor acaba sendo prejudicado. Como a gente não teve a informação da vacinação dele, a gente não tem sistema. E aí acaba que a gente não vai emitir GTA. No máximo, algumas vezes, um colega liga para o outro, ou então liga para mim, no caso, para verificar se a pessoa vacinou ou não. E aí, às vezes, não consegue. Então, se tivesse essa base atualizada, né, essa base estadual atualizada, no mínimo mensalmente, ficaria mais fácil, tá? E o sistema de defesa agropecuária. Pela sexta vez, a gente está tentando trazer esse sistema de defesa. A gente está em conversa com a Agrodefesa, né, que é de Goiás, a agência de Goiás, e a gente está esbarrando por questões burocráticas. Já foi assinado o termo entre Diagro e Agrodefesa, já foi liberado que a gente utilize o sistema, porém a gente está na fase de manutenção. A gente precisa contratar uma empresa que faça a manutenção desse sistema para a gente não ficar na dependência do Prodap ou da própria Diagro, que a gente não tem um setor de TI. E para isso a gente precisa contratar uma empresa que tenha expertise, né, que já tenha um know-how nessa manutenção. E já existe essa empresa em Goiás, porém a gente está esperando que ele encaminhe para a gente uma documentação confirmando isso, para a gente poder não ter que passar por licitação,
Porque aí licitação precisaria de 3 empresas que vai atender um sistema desconhecido, né, para eles, e aí vai demorar um tempo para essa manutenção. Então a gente precisa de urgência. E acaba que a gente está aguardando, porém não está sendo efetivo. Assim, a gente queria que fosse lançado agora no fórum, né, que agora de junho, porém não vai ser possível, tá? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Claro que a gente não consegue em uma única apresentação repassar tudo o que a gente tem de pretensões de mudança, mas esse formato de reunião, de apresentação, a gente vai fazer com outros temas e repassar para vocês, tá? Estou à disposição, meu telefone pessoal, os e-mails, tanto da coordenação coda@diagro.ap.gov.br, que é o oficial, e também tem o Gmail, que é coda.diagro, tá? Então, obrigado a todos pela atenção.